Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o comentário da lição da Escola Sabatina que a gente sempre faz aqui da Igreja do Parque Araribá. Tudo bem com você? Eu sou o Pastor Lúcio e é muito bom a gente poder se encontrar nesse momento especial para a gente poder abrir aqui a nossa lição da Escola Sabatina, obviamente aliado ao nosso estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Afinal de contas, esse daqui é só uma desculpa para a gente estudar essa outra aqui, a Palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, é ela quem é nosso ponto forte, é a palavra de Deus, é a Bíblia, que é o objetivo final para cada dia, para cada semana desse comentário da lição da Escola Sabatina. E eu quero muito te convidar para que você me ajude a esse vídeo poder ir mais longe. Então vamos lá de forma muito rápida. Eu te convido aí, ó. Primeira coisa, você pode curtir esse conteúdo. Você pode clicar aqui em eu curti, eu gostei, tá tudo certo. Se você não gostou, você coloca o não gostei. A gente aceita qualquer uma das reações. O importante é que você nos mostre exatamente o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui, ó. Algumas semanas atrás, alguém postou assim nos nossos comentários aqui, dizendo assim: Olha, pastor, eu gosto bastante do momento do seu comentário, ou melhor, o comentário da lição da Escola Sabatina é muito legal. Só que eu tenho um problema porque ele só sai de quarta para quinta-feira. E aí eu fiz o seguinte, na semana anterior eu postei o vídeo no sábado à tarde. Infelizmente, as visualizações não foram razoavelmente parecidas com os da semana anterior, que eu tinha postado de quarta para quinta-feira. Percebe? Então a gente ouve vocês, faz o teste, se não deu certo, eu retorno. Esse daqui, por exemplo, com certeza vai sair de quarta para quinta-feira à noite. Então é importante que você aí entenda que a gente lê todos os comentários, que a gente curte sim, que a gente ouve você falando, porque o mais importante é que você esteja realmente ligado na pregação do Evangelho, ou então ligado aqui nesse comentário especial onde nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Combinado? Então, abrindo a mente, abrindo o coração, não esquece de fazer 3 coisas, aquele kit básico do YouTuber, tá bom? Eu não sou YouTuber, mas fica aí a brincadeira. Primeira coisa que você precisa me ajudar é buscar sempre compartilhar esse vídeo. Em toda mensagem que eu mando, normalmente pelo WhatsApp, ou então se chegou para você aqui pelo próprio YouTube, não esquece de compartilhar. Tem uma seta apontando para o ladinho assim, embaixo do vídeo do YouTube. Você pode clicar em compartilhar, porque esse vídeo tem que alcançar muita gente. Não para que a gente fique famoso, porque esse não é o objetivo, mas é para a gente continuar pregando o Evangelho. Segunda coisa que você pode me ajudar fazendo é clicando em curtir. Em todos os vídeos do YouTube tem um joinha assim e tem também aquele dislike, né? Então você pode escolher um deles, clica aí no curtir ou então clica no eu não gostei e tá tudo certo, a gente aceita. Isso vai ser muito legal para que você me ajude a esse vídeo chegar mais longe. E a terceira coisa que você precisa fazer é comentar aqui embaixo. Já comentei para você com relação ao curtir, já comentei para você com relação ao comentário, mas só para você poder entender aí, cada comentário é como se o YouTube mandasse para pelo menos mais 5 ou 10 pessoas que vão poder ouvir sobre esse conteúdo que fala exatamente sobre a palavra de Deus. Então, por favor, você aí que é cristão, você aí que é crente, você que ouve a palavra de Deus, você que lê a Bíblia, você que estudou a lição da Escola Sabatina e está aqui junto com a gente, caiu. Você que está aqui junto com a gente para revisar o seu estudo da lição da Escola Sabatina, então você já curte esse conteúdo, você comenta aqui para que esse vídeo possa ir para mais e mais pessoas. E sabe o que é o mais legal? É que eu e você continuemos estudando a lição. Nós estamos na penúltima lição da Escola Sabatina desse trimestre. Aqui nós vamos falar sobre a lição número 12. Peço que me mostre a sua glória. Esse daqui é o texto dessa semana, mas na semana que vem nós vamos ter o último comentário dessa série falando sobre o livro de Êxodo. Nós vamos falar exatamente sobre o tabernáculo, que é um convite muito especial para que eu e você continuemos no caminho do Senhor. Então não esquece 2 últimas lições para que eu e você possamos já mudar para a próxima. E eu já tô com a próxima lição. Só não coloquei aqui, infelizmente acabei de pensar nisso, tá lá no andar de baixo, mas é muito interessante que você já tenha a sua lição da Escola Sabatina. Então vai lá, busca. Se você não tem a sua lição, então você pode achar aqui no nosso comentário fixado, ou melhor, na nossa descrição desse vídeo, os links para você poder baixar a lição da Escola Sabatina online, ou seja, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, porque é como eu uso, é como eu gosto de usar e com certeza pode ser bom para você também. De repente, te ajuda aí a você chegar mais pertinho de Deus, onde você estiver, no carro, ou então no metrô, ou então no ônibus. É importante que você aí não se esqueça de que é importante estudar a lição da Escola Sabatina.
Alguma dúvida? Manda aí nos comentários, vai ser legal a gente poder falar sobre isso, tá bom? Nós vamos começar esse estudo especial falando sobre a Bíblia, e a primeira coisa que a gente sempre faz aqui é buscar um texto bíblico, por isso eu quero convidar você para que você, então, feche seus olhos, baixe a cabeça, nós vamos falar com Jesus agora para poder aprender mais sobre ele. Pronto, feche os olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Deus querido, Pai de amor e bondade, por favor, nosso Deus, fala ao nosso coração. Nesse momento, nesse dia que essa pessoa está assistindo esse vídeo, eu não sei como esse vídeo chegou nela, mas eu sei que o Senhor pode alcançá-la, pode alcançá-lo com todo o carinho, com todo o amor, pode abraçá-lo, abraçá-la da forma como o Senhor sonhou, para que essa vida possa também ser transformada pelo Senhor. Cuida da gente, transforma a cada um de nós e nos ajuda a crescermos cada vez mais no seu Evangelho. Abençoa nossa mente e nosso coração para que estejam abertos para a gente poder aprender mais sobre a sua palavra, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Verso para memorizar na minha Bíblia está lá em Êxodo, no capítulo 34, nos versos 6 e 7, e eu leio assim, ó. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa aqui é uma exclamação de alguém que pôde ver a graça de Deus. Daqui a pouquinho a gente para nesse texto específico para comentar um pouquinho sobre o quanto ele é especial. Mas antes disso, eu queria falar para você que Moisés, ele passou por um crescimento muito importante. Moisés não começou onde ele está agora. Quando a gente chega ali no capítulo 34 do livro de Êxodo, eu já vi Moisés, obviamente, nascendo no começo do livro do Êxodo. Eu vejo ele como um suplente de Faraó, porque o Faraó sairia e ele entraria no lugar do Faraó. Eu vejo Moisés como um matador, ele vai ali para tentar resolver, meio afoito, aquela situação de alguém que estava espancando um hebreu, e ele então mata aquela pessoa. Eu vejo agora Moisés como um fugitivo, porque ele vai para o meio do mato, melhor, ele vai para o meio do deserto, e ali ele foge da consequência que ele deveria sim enfrentar, e agora ele vai parar em Midian. Ali em Midian Deus o chama, ele então se entrega a Deus, e agora Moisés retorna para dentro do território onde estava ali o Egito, onde o povo dele estava sendo escravizado, e ele então aceita agora o chamado de Deus para libertar o seu povo. Veja quantas coisas aconteceram, e olha que eu nem cheguei na travessia do Mar Vermelho. Olha que eu nem pensei ainda sobre as outras coisas que acontecem nos próximos meses, quando Deus o chama, quando Deus o convida para subir até o monte, mas percebe que em todos os momentos Moisés está crescendo, ele está sempre ouvindo a voz de Deus para que ele então aprenda sobre quem é o Senhor. Agora percebe que de alguém que matou uma pessoa que espancava um escravo, ele passa para ser alguém que é convidado por Deus para subir à presença dele. Ele não é qualquer pessoa agora, ele realmente cresceu no caminho do Senhor. E a lição de sábado comenta para mim sobre um texto lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, que chama a gente para o nosso crescimento espiritual. Na minha lição, na minha Bíblia diz assim, ó: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como também no dia eterno. Alguma coisa semelhante devia acontecer no nosso crescimento. Primeiro, crescer em graça, ou seja, aceitando as bênçãos e os benefícios de Deus para a nossa vida, mas também crescer no conhecimento de quem é Deus. Aí a pergunta é, como é que eu cresço no conhecimento de quem é Deus? Afinal de contas, a minha mente é pequena, as minhas vontades são erradas ou são equivocadas de acordo com a vontade de Deus. Então, como é que eu cresço? Eu cresço quando eu sigo o caminho de Deus. Eu cresço quando eu vou ler as coisas que Ele disse pra gente, ou seja, quando Ele colocou na palavra dele quem era Ele. Ou então, se eu sou Moisés, eu cresço quando eu estou me relacionando com Deus de forma
proposital, de forma verdadeira, de forma real. E é nesse ponto que nós então vamos estudar sobre esse crescimento, mas também da forma como Deus se mostra para Moisés. Vamos lá. Moisés, ele ouve um dos chamados de Deus e agora na lição de domingo ele convida o povo para eles também criarem uma tenda. Essa nova tenda era chamada de Tenda do Encontro. A tenda do encontro não ficava no centro do território ali onde o povo de Israel estava acampado, mas a tenda do encontro era, na verdade, uma outra tenda colocada do lado de fora do acampamento. Quase como se Moisés estivesse dizendo assim, olha, ou então Deus estivesse dizendo, se você precisa falar com Deus, você precisa se desconectar de tudo. Você precisa sim colocar seu celular no modo avião, você precisa sim desligar seu computador, você precisa sim desligar seu telefone, você precisa sim desligar das outras coisas, porque não é no centro que você vai falar com Deus. Agora, Moisés, ele visita essa tal tenda do encontro do lado de fora da civilização ali, junto do povo de Israel, por várias e várias vezes. E quantas vezes ele encontrava com Deus ali, quanto mais vezes ele encontrava com Deus ali, Deus falava com ele de forma mais pessoal, de forma mais clara. O livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Que tipo de conversa você tem tido com Deus, não é? Afinal de contas, toda a história de Moisés, que começa ali da saída do Êxodo, ou melhor, quando eles saem e tiram o povo de Israel lá de dentro do Egito, e agora eles chegam nesse momento, quando Moisés está falando com Deus face a face, dos capítulos 19 até o capítulo 34, eu encontro ali então Moisés sendo modificado, sendo mudado e se transformando num líder extraordinário, alguém que aprendeu a viver e fazer exatamente o que Deus mandava. Independente da situação, independente das dificuldades, mas ele se encontra com Deus em cada momento. Chama atenção como a lição da Escola Sabatina vem narrando aqui e mostrando pra gente os acontecimentos desses encontros de Moisés, não é? Moisés, ele encontra com Deus por muitas e muitas vezes, ele já tinha sido usado por Deus de forma poderosa, mas, por exemplo, quando ele encontra com Deus na sarça ardente, o rosto dele não muda. Moisés, ele não fica com um rosto iluminado quando ele encontra com Deus das primeiras vezes quando ele sobe até o monte, mas ele somente tem o rosto iluminado da forma como a Bíblia descreve para a gente quando ele começa a refletir o caráter dele. Quando ele começa a repetir os caminhos de Deus, ou seja, mesmo depois de Moisés se encontrar com Deus muitas e muitas vezes, o rosto dele não fica brilhando. Mas quando ele se encontra com o Deus verdadeiro, quando ele entende quem é o Deus verdadeiro, o rosto dele volta brilhante. Ele se encontra com Deus e ele agora mostra que ele tinha a Deus dentro dele. Não no sentido, acho que é ufanista o nome, de que Deus está em todos os lugares, por isso ele não é um Deus que habita os céus, ou então que cuida de todo o universo, porque ele não está em todos os lugares. Na verdade, ele está dentro da gente. Não é esse o ponto. Mas é porque Deus estava habitando o coração de Moisés a ponto dele poder resplandecer um pouco da glória do Senhor. Dali em diante, Moisés lidera o povo por mais 39 anos até a fronteira da Terra Prometida. E dali em diante, Moisés é sempre um servo fiel a Deus. Interessante, né? Porque ele passa por muitas dificuldades, por muitas tentações, ele passa ali por muitos momentos onde a fé dele, ou então as reclamações do povo, elas são balançadas, ou elas ajudam Moisés a ser balançado, e ele pode, obviamente, sair do caminho, ele pode, obviamente, ignorar o que Deus mandava, mas durante os próximos 39 anos, em todo o caminho, desde o Monte Sinai até eles chegarem à beirada da Terra Prometida, ou seja, um pouquinho antes de dominarem ali a Canaã, a cidade de Canaã, melhor, a cidade de Jericó, que estava na terra de Canaã, Deus leva esse servo no caminho dele, levando ele e mostrando em cada momento que eles deviam seguir. Interessante é a idade de Moisés também, né? Porque ele passa 40 anos como egípcio, depois ele passa 40 anos se corrigindo lá em Midian, depois ele passa 40 anos caminhando ao lado de Deus e sendo o líder do povo. Ou seja,
ele foi um agente de transformação, mesmo quando as pessoas ao redor dele nem sempre seguiam as suas instruções, mas ele sempre tinha um objetivo de seguir e fazer somente a vontade de Deus. A pergunta que está no final desse dia é muito especial, me tocou o meu coração. Quer ver? Ó? Reflita sobre alguns momentos especiais da sua própria caminhada com Deus e sobre como você pôde reconhecer que Deus estava trabalhando poderosamente na sua vida. Algumas vezes a gente passa mesmo por momentos onde Deus está claramente usando a gente ou querendo usar a gente, mas a gente não consegue reconhecer que Ele está ali pronto para ter um encontro com a gente e mudar o nosso coração. Por isso, fica para você aí um chamado. Reconheça, ou melhor, observe, para que você também possa entender quem é esse Deus Todo-Poderoso. A lição de segunda-feira falou pra gente o título de Para que eu te conheça. Interessante, né? Porque em Êxodo no capítulo 33, nos versos 12 a 17, Moisés então pede a Deus para que ele pudesse conhecer a Deus. E aí é interessante, na verdade, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Em Êxodo 33, no verso 13, aonde Moisés especificamente diz assim, ó, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Então Deus diz para ele, olha, Moisés, eu vou me mostrar para você. Mas ele queria era conhecer a Deus. Moisés estava descobrindo que quanto mais ele conhecia o Senhor, ou quanto mais ele estava próximo do Senhor, menos ele conhecia a Deus pela quantidade de coisas. E agora, para pensar também na mente de Moisés, como é que ele via os deuses. Ele passou 40 anos lá no Egito. No Egito, todos os deuses tinham formas específicas, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha retirado eles do Egito, o Deus que tinha usado a Moisés para retirar o povo do Egito, ele não se apresentava com uma forma. Inclusive, o segundo mandamento, o não ter para ti imagem de escultura, limitava esse pensamento de qualquer pessoa ali, porque eles não deveriam olhar para Moisés, ou melhor, olhar para Deus como tendo uma forma, para que a forma não fosse o limitador do poder de Deus. Para pensar um pouquinho como é que a gente imagina Deus. Alguns de nós imaginam Deus como um senhor, barbudo, velhinho e tal. Deus não é velhinho. Deus não é barbudo. Deus não tem aquela característica. Deus não é assim, Deus não é assado. E por que eu não devo colocar na minha mente que ele é assim ou assado? Porque cada uma das formas que eu conheço, ou então que eu coloco como formas de Deus, estão limitando a Deus com as coisas que o ser humano conhece. Afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso não tem uma forma de ser humano. Ele não pode ser limitado na mente humana. Isso significa que ele é tão grande, mas tão grande, que nós aqui não podemos sequer entender completamente quem é Deus. Por quê? Porque ele é todo poderoso. O que Moisés queria dizer aqui era que ele não queria simplesmente conhecer o físico de Deus, porque não era isso que ele estava pedindo. Ele estava pedindo para Deus para que ele pudesse reconhecer a Deus, para conhecê-lo de forma íntima, para que ele pudesse ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Naquele momento, Deus então o convida para que ele suba, né? E aí Moisés ele sobe, aí em Êxodo 24 ainda, ou seja, voltando um pouquinho, ele passa ali 40 dias e 40 noites. Dessa vez ainda, Deus dá para Moisés o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, e ainda dá para ele as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo, ou seja, esses detalhes estão todos ali em Êxodo nos capítulos 24 até Êxodo no capítulo 31. Mas nesse tempo, enquanto Moisés está com Deus, ele faz aquele pedido que é um pedido petulante. Vamos lá. Então, na lição de terça-feira, e eu já vou fazer esse salto, porque eu acho que eu vou gastar mais tempo falando aqui, esse salto para a lição de terça-feira, ele então pede para Deus, dizendo assim, Deus, eu peço-te que me mostres a sua glória. Isso lá em Êxodo, no capítulo 33, nos versos 18 e 19. E é interessante porque o Senhor revela a glória a Moisés. Só que, ao responder o pedido de Moisés, Deus promete mostrar a sua bondade. Vamos ler comigo, pode ser? Êxodo 33, nos versos 18 e 19, diz assim, ó. Então disse Moisés, eu peço-te que me mostres a tua glória. E Deus então respondeu, diante de você eu farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Deus mostra para Moisés não a glória, mas a bondade. Afinal de contas, qual a diferença da glória e da bondade do Senhor? Eu acho, pelo que eu compreendo pela Bíblia, de que as duas coisas são a mesma coisa. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 338, ela diz assim, ó: para Deus, a glória é conceder a sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. Então, se eu simplesmente usar alguns textos de Ellen White, ou então usar o conhecimento prévio que nós temos de Deus, você e eu já conseguimos compreender que quando Deus se mostra pra gente, Ele está mostrando pra gente exatamente toda a bondade dele. E por que a bondade? Porque Deus é bom, completamente bom. Os textos bíblicos dizem pra gente que Deus é amor, que Deus na glória de Deus existe a bondade, que Deus é misericórdia, que Deus ele ama a cada um de seus filhos, ou seja, para que ele pudesse mostrar o mais íntimo do seu caráter, ele precisava mostrar para Moisés exatamente a glória dele. E é esse tipo de glória que talvez nós aqui como seres humanos não consigamos compreender, porque nós achamos que glória é como os reis achavam que era glória. Glória é como os presidentes acham que é glória, quando eles estão numa posição de destaque, onde as outras pessoas vêm para adorá-lo. Mas percebe, o caráter de Deus, ele passa sim pela adoração que nós devemos levar a ele, só que isso daqui é só consequência da primeira coisa que acontece. Porque em todos os momentos, quando Deus se apresenta para o ser humano, ele está dando, concedendo coisas ao ser humano e não tirando coisas do ser humano, que era a função que que os outros reis faziam quando eles se relacionavam com seus súditos. Ou seja, ao invés de tirar as coisas da gente, o que Deus faz, na verdade, é conceder coisas. Eu gosto de fazer uma comparação que para mim é extremamente clara, e talvez seja para você também. Quando Deus cria o mundo, a primeira coisa que ele cria não é o trabalho. A primeira coisa que ele cria para o ser humano é, na verdade, o descanso, porque logo depois dele ter dado a Moisés uma pequena missão de parar um pouquinho e olhar aqueles animais que ele tinha criado, Deus então chama Moisés, ó, chama Adão, não Moisés, ele chama Adão e diz: Adão, eu vou te dar uma coisa mais especial, que é o sábado. Ele então cria todas as coisas, mas a primeira coisa que Deus faz é dar de presente para Adão e para Eva o descanso. Porque na conta de Deus, ele primeiro dá coisas para a gente e depois ele pede para você, por consequência do amor que você já sentiu, que você então se entregue a ele. Percebeu como é que é especial esse contexto de Deus falando com a gente? Da mesma forma, Moisés, quando pede para que Deus possa se mostrar a ele, pede para que Deus mostre a sua glória, ou seja, a sua capacidade, o seu poder, ou o que ele pudesse mostrar. Então Deus fala assim: a coisa mais especial da minha glória chama-se bondade. Será que não é isso que nós deveríamos buscar? Infelizmente, de vez em quando a gente encontra algumas pessoas aí, eu vou tentar comparar Deus com a gente, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Infelizmente, a gente muitas vezes encontra pessoas aí que tentam refletir o caráter de Deus, mas que acham que o caráter de Deus é vingança. Acham que o caráter de Deus é maldade. Acham que o caráter de Deus é proibir dizer não para outro, mas não é isso que Deus se posiciona dizendo que é o caráter dele. O caráter dele também não é aquele comportamento mole ou então largado de tudo pode. Não, isso daí também não é a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela se manifesta a nós como um presente pra gente quando nós entendemos a totalidade do caráter de Deus. Porque ele é justo, por isso ele veio morrer por nós na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo ele é correto. Então, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é correto. E as duas coisas não são diferentes, elas são iguais, elas têm que andar juntas. Por isso, a única explicação que eu posso colocar é sobre o amor e a bondade de Deus. Esse reflexo do caráter de Deus pode ser caracterizado ou pode ser traduzido como a misericórdia. E talvez o terno amor deve ser visto nas nossas ações como seres humanos seguidores do Senhor. É dessa forma que a gente pode então ter a oportunidade de ser não apenas uma bênção para o mundo, mas uma luz que brilha do universo até aqueles que nos observam. Para pensar um pouquinho, quantas vezes, né, nós somos encontrados aí na faculdade, no trabalho, na rua, no transporte público, onde quer que a gente vá, como pessoas que não são imitadoras de Cristo, não são imitadoras do Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos usando táticas, ou então palavras, ou então gestos que não pertencem ao cristão. Hoje, por exemplo, minha filha
fez um gesto que ela viu alguém fazendo. E ao fazer aquele gesto, olha, minha filha tem 6 anos, ela completou isso na semana passada. Ela tem 6 anos e ela fez um gesto que para ela não significava nada. E eu puxei a mãozinha dela e falei assim, filha, esse gesto aqui a gente não faz porque significa uma coisa ruim. Na cabeça dela não tem nada a ver, ela não estava com maldade no coração, mas a gente precisa se controlar, porque nós somos representantes de Cristo. E expliquei para ela de alguma forma ali, de uma forma como uma criança poderia entender, mas dizendo para ela assim, só não faz, porque tem gente que tem uma mente que está corrompida e por isso eles não entendem. É por isso que nós aqui, como cristãos, deveríamos sim olhar e imitar o caráter de Cristo. Tentar cuidar de cada gesto, de cada palavra, de cada ação, de cada pensamento, para que somente o Senhor possa ser exaltado na nossa vida. Esse é o chamado de Deus para mim e para você em todos os tempos, em todo momento. Vamos lá? Lição de quarta-feira. Se eu for ali para Êxodo 34, e eu estou aqui balançando nesses versos todos, mas é interessante porque Deus ele se revela não somente a Moisés, quando ele passa, ele coloca, obviamente, Moisés ali em. Obviamente não, a história conta, né? Que ele coloca Moisés em uma fresta da rocha e ali ele passa cobrindo com a própria mão, né, o rosto dele, mas permite que Moisés veja as costas de Deus passando, ou seja, o manto dele passando. Agora, é interessante porque ali em Êxodo 34, Deus então revela um pouco da sua glória para Moisés. E aí, como é que Moisés vê a glória de Deus, ou como é que ele se revela a ele? Não é quando Deus aparece de forma pessoal, mas esse texto começa contando quando Deus pede para Moisés talhar em tábuas de pedra os 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos eles foram feitos e ali ele leva para Deus e Deus escreve novamente com o dedo dele os 10 mandamentos. Aonde é que está hoje o caráter de Deus? Onde é que está a revelação de Deus para que eu, como ser humano, possa então conhecer? Sabe onde é que está? Não está em querer enxergar a Deus face a face, como Moisés viu, e essa aqui é a minha vontade, obviamente, mas quando eu chegar no céu. Não é eu tentar tirar de Deus o formato dele, mas é eu entender as intenções de Deus. Quando Deus entrega para Moisés as tábuas de pedra com o mandamento, ele estava de forma muito clara, dizendo para todo o povo: essa é a minha revelação. Então, vamos tentar entender esse contexto? O povo de Israel saía do Egito como escravos. Escravos que só estavam acostumados a apanhar, só estavam acostumados a fazer coisas de forma obrigada. E agora Deus então coloca para eles uma lei que não era de obrigação. Era uma lei que dizia para eles: olha, se vocês fizerem esse caminho, vocês vão se dar mal. Mas se vocês forem pelo outro caminho, vocês vão se dar muito bem. E qual era o se dar mal e o se dar bem? O se dar mal era cometer pecados e o se dar bem era andar no caminho do Senhor. Porque Deus diz para Moisés, Deus diz para o povo: se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou abençoar a vocês, eu vou à frente de vocês, eu vou vencer as batalhas, eu vou dar para vocês a terra, a Canaã que eu prometi para vocês. Todas as promessas tinham sido feitas e tudo que o povo tinha que fazer era obedecer a Deus. A lição aqui de quarta-feira, que eu já estou falando sobre ela, tem o título de Deus revela a si mesmo. E ali no antepenúltimo parágrafo, para mim esse trecho, esse parágrafo completo chama muito a minha atenção e eu preciso ler ele completo para você, que diz assim, ó: quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. E aí vem a nossa realidade, tá? Quando obtemos vislumbres do amor, graça e misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade, justiça de Deus, nós também somos atraídos a Ele. É somente quando nós vemos e admiramos as suas qualidades excepcionais que nós começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecer-lhe, porque Ele nos ama. Nós o amamos em resposta ao seu amor. Percebe que a descrição aqui é exatamente aquilo que Moisés fala logo que ele enxerga a Deus. E ele fala assim: esse sim é o Deus Todo-Poderoso, ele glorifica a Deus. E agora, nós aqui precisamos fazer isso com
o relato do caráter de Deus, que é exatamente aquele que ele entrega por sua lei. Então, toda vez que eu vejo a lei, ou então toda vez que eu enxergo o Senhor trabalhando na minha vida, eu deveria sim glorificar a Deus e entender que essa daqui é o amor dele sendo colocado na minha frente. E eu, como ser humano, deveria responder a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado. Fica ao meu lado, cuida de mim e muito obrigado porque o Senhor é grande, é poderoso e continua sendo o Deus exaltado. É assim que Deus se revela. É quando ele apresenta pra gente as suas tábuas da lei. É quando Deus, então, demonstra pra gente o grande amor dele. É dessa forma como Deus se revela pra gente hoje. E nós aqui temos a obrigação de devolver ao Senhor o amor que ele teve por nós, o amor que Deus tem por nós. Na lição de quinta-feira, é interessante que a gente puxa aqui para mais um. Como eu posso falar isso? Para mais um ponto muito importante que Deus, obviamente, usa a lição para falar para a gente, né? E o título é O Rosto Resplandecente de Moisés. Percebe que Deus ele revela o seu caráter de amor a Moisés. Então, o líder hebreu ele desce de novo com o acampamento com o rosto brilhante, mas será que ele entendia isso? Um dos pontos importantes é que quando a gente está com Deus, não é que nós aqui percebemos ou então fazemos força para parecer alguma coisa que nós não somos, como alguém que não tem força em si mesmo, mas fica ali se esforçando para demonstrar que é bom, ou então, porque nós não temos força em nós mesmos. E nós, às vezes, ficamos nos esforçando para mostrar que nós somos bons. Quando a gente vai à igreja, por exemplo, a gente finge, a gente coloca ali uma roupa bonita, a gente coloca uma roupa que parece imaculada, que não tem nenhum pecado, que não tem nenhuma dificuldade, e nós então vamos à igreja. Mas não é esse o sonho de Deus. O sonho de Deus não é que a gente finja que é cristão. O sonho de Deus é que a gente viva o cristianismo, é que a gente viva em contato com o Senhor completamente. Da mesma forma como Moisés não entendia, ou então ele não percebeu que ele tinha o seu rosto brilhando, da mesma forma eu e você, quando estamos em contato com Deus, é ali que ele então começa a transformar a gente gradualmente à sua imagem. E a pergunta é: o que é ser transformado segundo a imagem de Deus? Afinal de contas, eu não vou ter talvez o meu rosto brilhando, eu não vou ter ali uma roupa brilhante para que possa mostrar, eu não vou andar aí cheio de ouro, eu não vou aí, sei lá, pensar em ter as minhas formas como Deus tem, mas ter a, a sua vida sendo transformada de acordo com a imagem de Deus, quer dizer que ele vai te levar não a obedecer completamente, mas a você buscar fazer somente a vontade dele. Como isso? Eu cheguei num ponto complexo aqui que eu vou tentar explicar para você, que é assim, ó. é, Nós somos chamados a guardar a lei de Deus. E é dessa forma que Deus vai fazer com que você vá chegando cada vez mais à imagem de Deus. Como isso? Nós nunca vamos guardar completamente a imagem de Deus. Ou melhor, nós nunca vamos guardar completamente a lei de Deus. Mas ao a gente escolher estar ao lado dele, nós vamos tentando guardar e ele vem completando aquilo que nós não podemos. Aqui vem a dificuldade de a gente entender o que é o amor de Deus e a graça dele de acordo com a firmeza e a justiça de Deus. Porque assim, Deus pede para que nós sejamos perfeitos, correto? Correto. Mas ninguém aqui vai ser perfeito nessa terra. Nós sempre teremos pecados, nós sempre teremos injustiça, nós sempre tentaremos fazer o que é correto e não vamos conseguir. Ao mesmo tempo, o Deus Todo-Poderoso convida a mim e a você para que nós vivamos em perfeição de caráter. E é essa daqui é a imagem dele. É quando nós chegamos na presença de Deus que ele, ao invés de admitir as nossas fraquezas, ele admite as glórias do Senhor Jesus. Ao invés de ele admitir os nossos pecados e entender que nós somos pecadores, ele olha pra gente como pessoas que já foram libertas do pecado. Não que nós não cometamos mais nenhum pecado, mas que nós, pela graça de Cristo Jesus, assumimos o caráter dele. Ser transformado gradualmente à sua imagem quer dizer que dia a dia nós vamos começar a ter a intenção de fazer coisas melhores. Não que alguém vá chegar, obviamente, como eu já falei, até o ponto onde não vamos ter mais nenhum pecado, mas que nós vamos sim melhorando e melhorando e melhorando. Vou repetir um exemplo que eu uso de vez em quando por aí, e eu sei que eu já usei em um vídeo desse há um tempo atrás. Eu lembro que uma vez assistindo uma conferência do pastor Luiz Gonçalves, ele contava assim, então
muito legal, eu lembro exatamente disso, né? Ele contando que todos os dias, quando ele chegava em casa, ele tinha sempre um costume, que era assim: como a gente precisa pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, então ele chegava em casa depois de um dia cansativo e tal, e ele sentava-se ao lado da cama e ele começava a dizer para Deus: Deus, eu cometi esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Então me perdoa por esses pecados que eu lembro que eu cometi. E a partir de agora, eu vou buscar não cometer mais esses pecados que eu sei que eu cometi. E depois ele virava para Deus e dizia assim: agora, Deus, eu sei que eu cometi outros pecados que não estão na minha mente, que eu não consegui descobrir que cometi esses pecados. Porque essa é a vida do cristão. A gente às vezes comete coisas que nós sabemos e outras delas que nós não sabemos. Então ele dizia para Deus: Deus, agora me perdoa por esses pecados que eu ainda não sei que eu cometi. Mas, por favor, me dá esse perdão e começa a me mostrar onde eu estou pecando. Percebeu que são dois caminhos? O primeiro dele dos pecados intencionais, e aí nós precisamos, para estar de acordo com a imagem de Deus, decidir claramente não mais andar de acordo com o pecado, ou seja, a nossa escolha tem que ser essa, de nós estarmos longe do pecado, e agora vem a sua escolha de você escolher estar longe do pecado, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a segunda coisa é, se por acaso nós ainda assim tentamos fazer a vontade de Deus e não conseguimos, erramos o alvo, como é o pecado que nós infelizmente cometemos, se nós estamos errando o alvo, que Deus então nos perdoe por errar o alvo. Aqui são as duas formas de pecado que existem. Lembre-se que o pecado intencional, o pecado preparado, o pecado premeditado é aquele que o inimigo mais ama. Porque se ele te colocar no caminho do pecado premeditado, você pode incorrer no tal do pecado contra o Espírito Santo, que é quando você fica tão distante de Deus que você não ouve mais o chamado dele. Agora, quando nós entendemos que a lei de Deus, apesar de nos mostrar onde nós estamos errados, também nos mostra quem pode nos perdoar, então nós encontramos o perdão completo, ou seja, o plano da salvação é completo pra gente, porque Jesus está mostrando pra gente que não interessa quem nós somos, não interessa onde nós estamos ou quanto de tentativas nós temos, ele sempre tem perdão para nos entregar. Lembra de uma coisa, a transformação ela acontece através do Espírito Santo à medida que nós vamos contemplando a justiça e a graça de Cristo. Quer ver? 2 Coríntios no capítulo 3, no verso 18, fala assim, ó: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Percebeu que esse texto ele coloca o trabalho completamente nas mãos do Senhor? Porque tanto o querer quanto o efetuar vem das mãos dele. Tanto a vontade de se entregar quanto a fé para estarmos ao lado de Cristo vem completamente das mãos dele. Paulo compara o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior do que a glória que ele teve com Moisés. E ali ele fala isso no livro de Hebreus, né? Quando a gente mantém os olhos fixos no Senhor, porque nós somos então participantes do chamado celestial, olhando firmemente ao Senhor Jesus e pensando ou colocando os nossos pensamentos no sumo sacerdote, que é Cristo, então nós confessamos os nossos pecados. Mas preste bem atenção que Moisés é um exemplo para nós, que revela que Deus ele pode fazer por nós tudo o que ele sonhou na nossa vida. Não tem ninguém que é tão pequeno, ou então que é tão errado, que não pode ser alcançado por Deus. E é nesse ponto que a gente precisa fixar. Afinal de contas, lembra da vida de Moisés? Ele sai lá do Egito e ele é transformado por Deus durante os anos que ele vai caminhando, que ele vai se direcionando no caminho do Senhor. Eu e você precisamos fazer uma escolha firme agora aqui. O que Paulo coloca pra gente, ali em Romanos no capítulo 6, no verso 4, é que nós precisamos viver em novidade de vida, ou seja, escolhendo estar somente no caminho do Senhor. E é aqui que a nossa mente precisa ter gravado no nosso caráter, a nossa mente precisa decidir, né, que precisamos ter no nosso caráter gravado somente o nome de Jesus Cristo. Nós, como seres humanos, acabamos vacilando, acabamos errando, acabamos indo longe do Senhor, mas o chamado de Cristo é para que a nossa vida seja entregue completamente a Ele, completamente a Deus, porque é só Ele quem pode transformar a nossa vida. Quem sabe Deus está te chamando aí para que você vá à tenda do encontro. Quem sabe Deus está te chamando para que você tenha um encontro genuíno, um encontro eficaz em cima do monte. E por favor, tá? Não estou falando fisicamente, não estou falando de forma
literal esses exemplos aqui. Eu estou dizendo para você que Deus pode estar te chamando agora para que a sua vida seja entregue nas mãos dele. E nós estamos ainda protelando, ainda enrolando, ainda demorando para ouvir Deus chamando a gente, demorando para ouvir o convite dele para que a nossa vida seja entregue nas mãos dele. Deus chama a gente, assim como ele chamou Moisés, para que ele nos tire de dentro do Egito, para que ele transforme a nossa vida. E se for preciso, ele vai gastar 40, 80, 100 anos, mas ele vai tentar lutar para que a nossa vida também seja entregue e seja transformada por ele, para que nós possamos ser gradualmente transformados à sua imagem. Moisés é um exemplo para a gente, mas ele também é a forma como Deus usou esse homem para que fosse um exemplo de Cristo, um exemplo de alguém que veio para salvar a humanidade, alguém que veio para salvar o seu povo. Essa lição da Escola Sabatina, ela ajuda a gente a entender um último ponto quando eu paro aqui, é que assim, Deus quer se revelar a nós. E Ele está o tempo inteiro abrindo o céu para poder te mostrar. Fique com os olhos fixos em Jesus, porque Ele está o tempo inteiro querendo te entregar a salvação. Ele está o tempo inteiro querendo te entregar a salvação. Esse é o chamado dele, quando ele se mostra com bondade, com amor, porque Deus sempre quer mostrar o amor e a bondade dele para que a gente possa entender a sua glória. Eu preciso terminar essa lição da Escola Sabatina. Meu tempo está acabando, mas eu queria terminar aqui fazendo uma oração com você. Você pode fechar os olhos? Vamos lá? Pai querido, por favor, aceita mais uma vez o nosso coração, aceita mais uma vez a nossa vida, ajuda para que nós aqui possamos sim entender o seu grande chamado e que ao estudar essa penúltima lição da Escola Sabatina, número 12, nós aqui possamos ter a nossa mente e o nosso coração ligados em conhecer cada vez mais ao Senhor. Quando o Senhor quiser se mostrar a nós, Pai, que nós estejamos prontos para ouvir a sua voz e para nos entregarmos a Ti. Transforma a gente em pessoas que vão continuar mostrando a sua luz, cuidando da gente e nos mostrando sim o caminho que nós devemos seguir. Fica ao nosso lado, te pedimos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem, estudando a última lição da Escola Sabatina desse tema, que é sobre o livro de Êxodo. Na próxima semana ainda, a gente já tem uma nova lição. Por favor, vá atrás da sua lição, que você vai conseguir aprender muito mais sobre a sua Bíblia, para aprendermos mais sobre o plano dele pra gente. Deus abençoe você. Até semana que vem. Tchau, tchau.